gente, tudo bem? Parte 2 aqui para responder algumas perguntinhas que são feitas com frequência no Instagram da Pablinho. Então vamos lá. Pablinho, pode iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses? Pergunta polêmica. Por quê? O que a gente espera com a introdução alimentar? 6 meses de idade cronológica para os bebês nascidos com mais de 37 semanas. E a parte polêmica: 6 meses de idade corrigida para os bebês prematuros. Pablinho, por favor, explica bem de forma bem simples aqui e rápida para os meninos o que é idade cronológica e idade corrigida. A idade cronológica é a idade que o bebê nasceu. Então, quando a gente fala de bebês prematuros, aqueles nascidos com menos de 37 semanas de gestação, a gente precisa fazer o ajuste da idade. Então, é fazer esse ajuste da idade que o bebê nasceu antes do tempo. Então, um bebê, por exemplo, um bebê de 6 meses de idade cronológica pode ter 5, 4, 3 meses de idade corrigida. E a gente precisa ser justo com ele e com essa família. Por isso que a gente corrige essa idade. Leilane, já tem um ano, mas nem gatinha não tá andando, Leilane, não fica em pé. Mas é um ano de idade cronológica ou um ano de idade corrigida? Então, quando a gente fala da introdução alimentar, a gente precisa que o bebê tenha, no mínimo, 6 meses de idade, corrigida para os prematuros e cronológica, e os sinais de prontidão. Reflexo de protusão da linguinha diminuído. O que é reflexo de protusão? Quando a gente coloca a colher na boca do bebê, se esse reflexo dele ainda está muito ativo, na hora que eu colocar essa colher na boca, a linguinha vai empurrar essa colher pra fora. E aí a gente tem uma mãe que fala, mas ele não quer comer, ele não tá gostando da comida. Mas não, é um reflexo. Então eu coloco e o bebê, sem querer, vai empurrar essa comidinha pra fora. Esse bebê precisa estar sentando com apoio mínimo. Então ele não precisa estar sentando sozinho, mas ele tem que sentar com o mínimo de apoio possível para que a gente diminua o risco de engasgo. Então aquele bebê que senta todo troncho, com o pescocinho para baixo, tem um risco de engasgo muito grande. E ele precisa ter interesse pelos alimentos. Então olhar e querer levar esses alimentos para a boca, ver a mãe e o pai comendo e juntos, e encher a boquinha de água e querer comer. Esse bebê precisa estar pronto. Menos de 6 meses, não está biologicamente preparado para isso. E aí o que a gente pega aqui são profissionais que querem iniciar essa introdução alimentar com menos de 6 meses, porque a mãe vai voltar a trabalhar, por exemplo. Então tem 4 meses, não, pode começar pra gente não precisar entrar com fórmula. Mas qual é o problema de entrarmos com fórmula? Qual é o problema da mãe ordenhar esse leite e deixar para o bebê? Agora, se a gente pega um bebê que não está ganhando peso, um bebê que tem alguma questão genética ou alguma questão orgânica que necessite de um ganho de peso muito alto e a gente não consegue fazer isso com fórmula, aí o caso é outro. Mas aí seria sentar e conversar com os profissionais que acompanham esse bebê para saber também se ele está preparado. Porque não adianta tentar dar introdução alimentar com um bebê que não segura o pescoço. Ele pode não estar ganhando peso, mas e o risco dessa criança engasgar? É muito grande. E é uma coisa interessante também para se perceber, né? Isso que você falou sobre a criança ter interesse. Além da criança ter interesse do alimento, e isso, gente, nós não somos nutricionistas, não estamos falando da nutrição, mas nós estamos falando da interação e da motricidade, né? Então a gente está falando desse corpo da criança presente, se ela está pronta ou não. Mas uma coisa muito importante na introdução alimentar é deixar a criança ter contato com o alimento. Porque se a criança ela ainda está na fase de modulação e percepção sensorial, então quando a gente vê dedinhos e boquinhas, o cérebro ele recebe muito mais essas informações. Então se meu dedo ainda não tocou, ainda não sentiu e do nada você colocar uma sensação, a probabilidade de rejeição desse alimento é alta. É alta. Se a criança não interage, existe, né? Uma escada. Não necessariamente a gente vai seguir exatamente aquela ordem, mas a criança interage, ela tem interesse, ela toca, ela cheira, ela come. Eu acho que já falei até um vídeo sobre isso. Então ela tem todo esse processo devagarinho pra se alimentar bem. E não o bebê, é só comer. E o bebê não tá pronto pra isso. E a gente fala de pronto na questão de idade mesmo, na questão de maturação. Então, qual um dos grandes riscos para iniciar essa introdução alimentar precoce? O risco de seletividade alimentar e de rejeição alimentar lá na frente.
Então, quando chega pra gente uma criança de 2, 3 anos com uma seletividade alimentar muito grande, nós voltamos primeiro no processo de amamentação e o segundo na introdução alimentar. E eu falo que dos casos que eu atendo hoje, pelo menos 80% começou a introdução alimentar de forma errada. A gente sabe que tem várias formas de iniciar essa introdução alimentar. E eu oriento muito as famílias de iniciar da maneira com que ela se sinta mais segura. Então, a gente sabe que não é certo bater os alimentos. Mas se na primeira semana a mãe se sente segura para isso, vamos começar assim e ir trabalhando isso aos poucos. Essa questão de bater alimento vai naquela percepção, né, sensorial. Por mais que você bateu, amassou a bananinha ali, tem o cheiro da banana. Tem o gustativo ali se adaptando. E aí, conforme a criança for interagindo mais e a mãe também for se sentindo mais segura, você pode ir cortando em pedaços maiores e deixando ali pra criança ir identificando. Amassar com garfo. Então, o ideal é a gente começar com esses alimentos amassados. Mas se a mãe fala, Paulina, eu tô com muito medo de engasgo, então pera, vamos bater. Amanhã a gente vai bater menos. Depois de amanhã a gente vai começar a amassar com garfo. Então a gente também vai passar por um processo, porque essa mãe também precisa estar segura para iniciar essa introdução alimentar. Isso é divino, porque não é só a criança. É um processo que é com a família, é junto, né? Não tem como falar, só faz com a criança. A gente não pode esquecer que essa criança tem uma mãe. A gente não pode esquecer que essa mãe também tem que passar pelo processo, porque até então... Poxa, é a minha coisa mais fofa aqui do mundo. E se ela engasgar? E mães, assim, eu já tive mãe, por exemplo, que trabalha em hospital. Leilane, eu já vi acontecer isso com alimento. Então, assim, vamos devagar e vamos aos poucos. Tem dúvida, pergunta pro profissional, vai num nutricionista, vai num fono, vai num TO. Vamos trabalhar para que sua criança, tô com dificuldade de introduzir alimento, procura um profissional para te ajudar. E principalmente uma equipe multiprofissional. Então, vamos procurar um nutricionista, um terapeuta ocupacional, vamos conversar com esse pediatra. Então, vamos trabalhar em conjunto com essa família para a gente conseguir fazer uma introdução alimentar segura e que não tenha riscos lá na frente. Muito legal. Pabline, o bebê precisa engatinhar?